Vamos ver um outro probleminha aqui envolvendo circuitos, que às vezes aparece por aí, que é quando a gente muda. Primeiro que aqui a gente tem um circuito RL, que é um circuito onde eu tenho um resistor e eu tenho um indutor. E aí eu tenho uma força eletromotriz que ela é segmentada, né? Uma vez eu dei cálculo zero e aí eu dava gráficos segmentados como esse, né? E eu lembro que era um horror, assim, as pessoas tinham pânico dos gráficos segmentados. Então, se eu fosse olhar, aqui eu dei o gráfico, melhor, aqui eu dei a expressão do EDT, né? E como é que ela é? Como é que seria o gráfico? Né? De 0 a 5, né? Aqui está meu T e aqui está meu E. Então, de 0 a 5, ela é 10, contínuo. De 5 até 10, ela é uma reta decrescente, né? Aqui é uma reta. Então, se eu entrar com 5, vai ficar menos 2 vezes 5, menos 10, mais 20, vai ficar 10. Então, ela começa aqui. Ela vai até 10. Então, se eu colocar 10 no lugar do T, vai ficar menos 20 mais 20. Então, a reta, ela faz isso aqui. Né? Então, aqui é E igual a 10. E aqui é E igual a menos 2T mais 20. Tá. No grau B, vocês vão ver isso aqui de novo. Isso vai aparecer, já estou dando um spoilerzinho do grau B. Tá. Então, vamos ver o que acontece. Nós queremos simular a corrente num circuito, né? Aí, de novo, aqui eu esqueci de um detalhe, né? Né? Um circuito com indutância. Esqueci de dizer o quê? Que inicialmente a corrente no circuito é nula. Ou seja, não tem corrente no circuito. Tá, então vamos ver o seguinte. Então, a equação é L dI dt mais RI igual a E de T. Tá. Beleza. Quanto é que vale o L? O L vale 0,5. Tá. O L é 0,5. O R é 10. Então, vai ficar 0,5 TI dt. Ah, professor, e o E? Bom, o E é aquela expressão. Depois a gente já vai falar dela. 10i igual a E de t. Então, se eu dividir tudo, aqui está 0,5 multiplicando. Se eu dividir tudo por 0,5, ou seja, né? Ou seja, daqui para cá eu dividi equação por 0,5. Por que eu dividi tudo por 0,5? Para eu deixar o DI dt livre, ou seja, vai ficar uma vezes DI dt. Então, esse procedimento aqui, a gente sempre faz ele para deixar o DI dt livre. Então, eu divido todo mundo por 0,5. E por que 0,5? Porque é quem multiplica o DI dt. Então, vamos lá. DI dt. Quanto é que é 10 dividido por 0,5? É 20. Né? Igual. Se eu estou dividindo alguma coisa por 0,5, é a mesma coisa que eu multiplicar por 2, né? Então, tá. Então, vamos lá. Se eu for aplicar ao modelo, né, eu vou ficar com I' mais o P de TI
igual a o meu Q de T. Professor, Fala. a equação lá no começo da pergunta, ela fala que a corrente é de 6A. Por que a gente não substitui esse I agora inicialmente por 6A? Por 6 amperes. Corrente inicial de 6 amperes. Ah, ele diz aonde? Aqui no problema? Onde é que tá? Diz ali, ó, resistência de 10 ohm e corrente inicial de 6 amperes. Ah, tá. Eu esqueci dessa resistência de 6A. Isso aí, tá. Por que a gente não... Por que não? Tá. Vamos apagar isso aqui. Ainda bem que tu lembrou desse detalhe. Por que eu não coloco já o 6 ali? Por um motivo muito simples, porque a corrente inicial é de 6A. Então, quando eu comecei, eu estou no seguinte processo. Aqui eu estou o T e aqui eu tenho o I, né? Eu não vou colocar o 6 ali, porque ele é no instante zero. Então, no instante zero, no instante t igual a zero, é 6. Agora, daqui em diante, será que ele vai subir? Será que ele vai se manter reto? Será que ele vai descer? Não sei, não sei, não sei. Então, eu não posso... Isso aqui é só no instante inicial, né? Ó. Corrente inicial de 6A. Então, quer dizer que quando meu T for zero, a minha corrente é 6. Então, eu não posso substituir isso aqui no lugar do I, porque esse I aqui, né, o meu I, ele é uma função do tempo, ou seja, para cada instante, eu tenho um I diferente. Ó. Conforme eu vou andando aqui, eu vou ter um I diferente. E esse aqui, ele é só no instante zero, ou seja, isso aqui só é verdade o I é igual a 6 quando o tempo for zero. Então, por isso eu não posso colocar ali, tá? Então, e na verdade, o que eu quero saber é o I em cada instante. Ou seja, eu quero saber como é que é essa cara desse I. Para qualquer tempo, tá? Bom te lembrar, porque não tinha... O professor do segundo, depois no segundo tempo, ele vem cego às vezes. Tá, beleza. Então tá, então o que acontece? O meu P de T aqui é 20 e o meu Q de T aqui é 2 vezes E de T. Tá, já vamos falar desse E de T. Então lá, primeiro, fator de integração. O que vai ser meu fator de integração? Mi de T é igual a E na integral de P de T. Ou seja, E na integral de 20. Isso aqui é E na 20T. Beleza. Agora eu vou para a solução. O que vai ser a solução? Vai ser o I de T, Mi de T, a integral Q de T, Mi de T, mais a constante C. Então, 1 sobre E na 20, da integral. O Q de T é 2E de T, E na 20T, mais C. Então, agora, nós temos o problema de resolver essa integral. Então, vamos nos deparar com a seguinte situação. Então, nosso problema agora é, tá, e como eu resolvo essa integral? Bom, então vamos lá. Então, nosso problema agora é resolver essa integral. 2 vezes E de T vezes E na 20T dt. Quem é meu E de T? O E de T é 10 se o meu T está variando de 0 a 5. E ele vai ser menos 2T mais 20 se o meu T está entre 5 e 10. E eu vou ter que colocar essas informações aqui. Então, vamos lá. Vamos ver o seguinte. Então, eu vou ter que segmentar isso da seguinte maneira. Se eu estou indo de 0... se eu estou indo de 0 a 5, o meu E vale 10. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu estou indo de 0
até t. Né? Onde esse t está indo de 0 a 5. Como é que eu vou dizer para vocês? Eu fixo o limite inferior, mas eu deixo aberto o limite superior. Vou botar um t. De quem? 2 vezes 10. E na 20, eu vou continuar usando o t. Então, isso aqui é para esse intervalo. Então, eu não fecho aqui o 5, eu deixo aberto, porque meu t final pode ser o 5. Então, no lugar do e, vai vir quem? Nesse intervalo entre 0 e 5, o meu e de t vale 10. Mais. Né? Por que eu vou botar um mais? Porque eu tenho a outra parte. A outra parte vai ser quem? Começou em 5 e ela vai ficar aberta lá em cima. De menos 20t, melhor, menos 2t mais 20, e na 20t. E aí eu tenho essa parte aqui, que ela começa em 5 e vai até 10. Então, sempre deixando aberto o limite superior. Tá, então vamos adiante. Então, vamos resolver essa integral aqui primeiro. Primeiro, aqui é 2 vezes, né? Olha, é 2 vezes. Então, eu tenho 2. Esse 2 aqui é desse 2 que está ali, né? Esse 2 ele veio daqui, né? Como ele estava dividindo por 0,5, foi a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, ele ficou 2 e na t. E então, apareceu o 2 ali. Então, tá. Então, essa integral aqui, ela é bem simples. Ela fica 20, integral de 0 até t, né? E na 20t dt. Mas, esse 2, ele pode sair para fora. Tá. Mais 20 e na 20t dt. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar de parte 1 e parte 2. Então, a parte 1. Que é a integral de 0 a t e na 20t. Como é que fica? Bom, o 20 já tinha ido para fora, né? Então, vai ficar 20 vezes 1 sobre 20 e na 20t, né? De 0 até t. Então, como é que vai ficar isso? 20 que simplifica 20, vai ficar e na 20t de 0 até t. Ou seja, e na 20t menos e na 20 vezes 0. Ou seja, e na 20t menos e na 0, menos 1. Finalizamos parte 1. Então, isso aqui na parte 1, a gente tem que ver que ela vale quando o t está indo entre 0 e 5. Tá? Beleza, agora vamos para a parte 2. A parte 2 é 2 vezes menos 2t mais 20 e na 20t. E aí aqui nós temos o seguinte. Nós temos uma integral por partes. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou pegar mais espaço. Vou pegar mais espaço. Tá. Então,
paramos aqui. Então, isso aqui vai ser agora uma integral por partes. Como é que eu sei que é uma integral por partes? Ó, você tem uma função aqui e tem outra função aqui. Né? Essa aqui é uma função algébrica e essa aqui é uma função exponencial. E eu não consigo colocar isso no formato de E na U, por exemplo. Então, eu vou ter que resolver isso como integral por partes. Então, dessa maneira, eu vou fazer o seguinte. Né? Pelo LIAT, quem vai ser o U? O U é quem aparece primeiro, ou seja, menos 2t mais 20. Se eu calculo essa derivada, isso aqui vai ser quem? Isso aqui vai ser menos 2dt. Agora, sobra quem? O meu dv. O meu dv vai ser e na 20t. Se eu integro, então vai ficar a integral de e na 20t. E isso aqui vai ser 1 sobre 20 e na 20t. Então, dessa maneira, se eu for resolver essa integral, né, por integral por partes, né, então vamos fazer o seguinte. Então, tenho o dv igual ao v. Então, vai ficar... vamos botar aqui já... Vamos botar... Eu vou primeiro resolver sem os limites, depois eu ponho os limites. Então, menos 2t mais 20. O U, quem é que nós tínhamos escolhido como U? O menos 2t. Vezes o V. Quem era o V? 1 sobre 20. 1 sobre 20 e na 20t. Menos o V, que é 1 sobre 20. E na 20t. Vezes o DU. Quanto é que é o DU? Menos 2dt. E aí a gente vai ver que não é tão bicho de 7 cabeças, né? Só reescrevendo, menos com menos vai dar mais, vai ficar 2 sobre 20 vezes a integral de e na 20t dt. Bom, 2 sobre 20, eu vou ficar com 1 mais 20 e na 20t, mas aqui vai ficar 2 sobre 20 vezes 1 sobre 20 e na 20t, né? Ou seja, isto aqui é isto aqui. Né? Então, 1 sobre 20 mais 20 e na 20t. Aqui eu vou ter 1/10, né? Aí eu posso ter mais 1 sobre 200, né? Porque eu vou ter 2 e 1 sobre 20. Isso aqui pode ser 1/10 vezes 1 sobre 20. Então vai ficar 1 sobre 200 e na 20t. Então aqui eu só resolvi essa integral aqui, sem os limites, sem nada. Então vamos trazer isso para esse contexto aqui, né? Então, dentro daquele contexto, né, eu tinha, na parte 2, 2 de 0 de 5 até t, né, menos 2t mais 20, e na 20t dt. Então, isso aqui vai ficar quanto? 2 vezes. Quanto é a integral? A integral é aquilo ali, né? 1 sobre 20, menos 2t mais 20, mais, né, 1 sobre 200 e na 20t. Isso está variando de quanto? Isso varia de 5 até t. Ele está variando de 5 até t. Então, vamos lá.
Esse 2 que está aqui fora, ele pode ir lá para dentro. Então, ele vai ficar 1 sobre 10. Mais 1 sobre 100. E aí, se eu for pegar os limites, o que a gente via lá no cálculo 2? Então, vai ficar 1 décimo mais 20 t, porque eu faço o superior menos inferior. Menos o inferior. Quem vai ser o inferior? 1 sobre 10 menos 20t, menos 2t mais... Opa, aí no lugar do t vai vir o 5, né? Tem umas coisinhas aqui que o professor escreveu errado. Mais 20 e na 20t. Agora sim. Menos 2t, só que o t agora é 5. Mais 20. E na 20 vezes 5. Mais 1 sobre 100. E na 20 vezes 5. Tá, então aqui vai gerar... Então, no lugar do t eu coloquei 5. Então, 1 sobre 10 mais 20 e na 20t e na 20t. Tá, aqui nós vamos ter o seguinte, menos 1 sobre 10. O que eu vou ter dentro desse parênteses? Eu vou ter... eu vou ter menos 10 mais 20. Eu vou ter 10. Né? Eu vou ter 10. Então, 10 que divide 10 dá 1. Então, vai ficar E na 100. Mais 1 sobre 100 E na 100, né? Ok. Então tá. Então aqui, esse valor aqui, isso aqui é um número. Isso aqui até é um número bem grande. Eu não sei se se a calculadora faz um número desse. Deixa eu só ver. Vou pegar a minha aqui. E na 100. Faz aqui um número bem grande. Mas isso aqui depois vai ser multiplicado por E na 20. Deixa eu ver. E na menos 20. Depois ele diminui um pouquinho. Tá. Então tá. Então aqui eu vou ter esse número aqui que eu vou chamar. Tá, eu vou deixar ele por. Eu até posso resolver esse número aqui. Eu vou ficar com E na 100 mais 1 sobre 100 E na 100, né? Então isso aqui vai ficar 100 mais 1 sobre 100 E na 100, né? Ou seja, 101 sobre 100 E na 100. Certo? É isso que nós temos ali. Tá. Então tá. Então, quando eu pego essa integral aqui, né? Quando eu olho para essa integral aqui, a integral da segunda parte, eu vou ficar com... Né, eu tinha o quê? Eu fiquei com o quê? Eu fiquei com 1 sobre 100, 1 sobre 10. E
na 20t, mais 1 sobre 100, t mais 101 sobre 100 e na 100. Tá. Então, eu tenho a primeira parte aqui e eu tenho aqui a segunda parte, que ela vale para quando t está entre 5 e 100. Beleza. Ou melhor, entre 5 e 10. Beleza. Então tá. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Isso tudo faz parte dessa integral aqui. Desse problema aqui. Nós temos que resolver esse problema aqui, que está dentro desse problema aqui. Então, nós temos dois problemas. Então, vamos trazer o que nós tínhamos. Então, a solução do nosso problema. É um i de t igual a e na menos 20 mais c. Tá. Tá. 20t. Beleza. Então, nós temos... Então, vamos lá. Então, meu i de t vai ser e na menos 20t. Tá. Então, nós vamos colocar aqui. Essa integral ela tem duas partes. A primeira parte e a segunda parte. Só que essa primeira parte e segunda parte, ela tem... ela vai depender do tempo, né? Então, por exemplo, eu vou ter meu i de t vai ser igual a quanto? Então, e na menos 20t. Na primeira parte, quando t está indo... Quando t está indo de 0 até 5, a minha integral é e na 20t menos 1. Vai ficar e na 20t menos 1 mais a constante c. Então, isso aqui é a primeira parte. A segunda parte vai ficar e na menos 20t, que é esse resultado aqui. É 1 sobre 10 menos 2t e na 20t mais 1 sobre 100 e na 20t mais 101 sobre 100 e na 20. Melhor, e na 100. E isso aqui vale para 0 de 5 até 10. Então, agora é fazer a distributiva em cada uma das partes. Então, na primeira parte, se eu distribuir o e na 20t, vai ficar e na 0. Então, vai sobrar i de t. Vai ficar e na menos 20 vezes e na 20. Então, vai ficar e na 0. E na 0 é 1. E na 20 vezes menos 1. Vai ficar menos e na... Opa! Vai ficar menos e na menos 20t. Mais c e na menos 20t. E isso aqui com o t variando de 0 a 5. Tá. Agora, vamos para o outro. Eu vou distribuir. Esse e na menos 20t vezes e na 20t vai dar e na 0 é 1. Então, vai sobrar
1 sobre 10 menos 2t mais 20. E na menos 20t vezes e na 20t vai sobrar mais 1 sobre 100. E esse e na menos 20t vezes esse número vai sobrar aquele número. Opa. E na 20, e na 100, né? Vezes e na menos 20t. Esse e na 100 vezes e na menos 20, você pode escrever como e na menos 20t mais 100, né? Então, então tá. Então vamos adiante. Que no fundo isso aqui se torna um número bem pequeno nesse intervalo aqui. O que é importante nesse sistema aqui, com certeza é isso aqui, né? Porque isso aqui nitidamente ele tem um comportamento estacionário. Tá. Então, agora vem a pergunta, né? Bom, a pergunta não. Essa aqui é a minha solução geral. Tá. Então, essa aqui é a minha solução geral. Por que ela é geral? Porque eu não sei quem é o C. Mas aí ele disse o seguinte lá adiante, que... Ele disse o quê? Vamos ver aqui. Ele disse que, inicialmente, a corrente vale 6. Então, ele disse que, inicialmente, a corrente vale 6. Então, I de 6, ou seja, inicialmente, a corrente é 6. Ou seja, a corrente inicial. Então, o que acontece? Corrente inicial ocorre quando t é 0. Das duas equações, quando que eu tenho 0? O 0 vale para a primeira parte, né? O 0 vale para a primeira parte. Então, eu vou pegar a primeira equação. Então, na primeira equação, eu tenho que 6 é igual a quanto? A 1 menos e na 20, e na menos 20 vezes 0, mais c, e na menos 20 vezes 0. Então, e na 0 é 1, então vai ficar 6 igual a 1 menos 1 mais c, né? Portanto, c vale 6. Então, a minha solução particular vai ser quanto? Vai ser I de t. I de t vai ser quanto? Vai ser 1 menos e na menos 20t, mais 6e na menos 20t, se o t está entre 0 e 5. E vai ser 1 sobre 10, menos 2t mais 20, mais 1 sobre 100, mais 101 sobre 100, de e na menos 20t, mais 100. Isso se o t está variando de 5 até 10. Então, ela é uma solução em duas partes. É uma parte onde eu tenho de 0 até 5 e de 5 até 10. E isso se deu pelo fato, né, de a entrada ser assim. Como a entrada foi assim, acabou que a saída também foi assim. Tá? Vou botar aqui bem grande o I de t. 1 menos e na 20t
mais 6 na menos, né? E na menos 20t. E 1 sobre 10. Mais 20. Mais 1 sobre 100. Mais 101 sobre 100. Aqui é 5. Certo? Então, essa aqui é a solução particular. No grau B, a gente vai ver isso como função de Heaviside, mas isso depois eu falo para vocês. Né? Lá no grau B, a gente resolve de novo esse problema com as coisas do grau B. Tá? Mas é isso. Tem, eu acho que no exercício, vou salvar aqui para vocês, quase no finalzinho, deixa eu ver aqui, no Moodle de vocês aqui. Professor, fala. Lá no enunciado da questão, ele diz simule a corrente C. E aí dá ali, né, o tempo. Isso. Como é que a gente simularia daí a corrente? Mas tá, bom, vamos lá. Simule a corrente C. Tá, o que ele está pedindo? E a gente chegou à conclusão. Quando ele diz assim, para ti, simule. Se ele está pedindo para te simular a corrente, ele está pedindo exatamente isso aqui, ó. Qual é a corrente a cada instante? Então, quando ele fala em simular, simular é tu determinar quem é o I a cada instante. Ou seja, é tu obter a solução particular. Então, a simulação do teu problema é esse aqui. Então, a cada instante, você vai determinar a corrente ou por essa lei ou por essa lei. Então, por exemplo, tu quer simular a corrente no instante 4. Como é que tu vai determinar a corrente no instante 4? Tu vai simular a corrente no instante 4, tu vai vir aqui e vai colocar 1 menos E na menos 20 vezes 4, mais 6 E na menos 20 vezes 4. Isso vai te dar um valor, certo? Ah, mas eu quero no instante 7. Ok, então você vai colocar na segunda, porque lembrando que tem essas regras aqui. Aí vai vir aqui 1 sobre 10, menos 20 vezes, menos 2 vezes 7, mais 20, e assim por diante. Então, simular, né? Quando eu estou te pedindo para simular, ou quando alguém te pede para simular, ele está pedindo para ti a solução particular daquele problema, a solução do problema. Isso